expandindo com amor e alegria. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Esse é o canal A Expansão 1111. E eu trouxe hoje para vocês conhecerem esse escritor maravilhoso, que é o nosso amigo Luiz, que veio aqui para ajudar a gente nesse trabalho lindíssimo. O Luiz Marcelo, ele é escritor, e ele vai agora falar sobre o trabalho dele. Marcelo, fale sobre o seu trabalho, por favor. O primeiro livro que eu escrevi, A Busca Espiritual e o Autoconhecimento, ele veio exatamente, como o nome já fala, uma busca. E desde quando eu era garoto, eu não me entendo por gente, quando eu morava no Pilar, eu fazia o catecismo. A primeira vez que me falaram, Caim matou Abel e fugiu para uma terra habitada, onde lá ele se casou. Aquilo ficava martelando na minha cabeça. Como assim? Em Adão e Eva, Caim e Abel. Como é que ele se casou? Eu perguntava para a minha professora, ela dizia que eu tinha que fazer esse tipo de pergunta. Tem só que aceitar e pronto. É assim mesmo que dizia. Então, desde pequeno, eu ficava com essas questões relacionadas à vida, ao mundo, ao que é que nós estamos fazendo aqui. Algumas vezes eu pensava que eu tinha até alguma coisa de errado, porque todos os meus colegas, eles queriam coisas diferentes, queriam coisas da época. E essa visão de vida fez com que eu trilhasse alguns caminhos, maçonaria, rosacrucianismo, outras ordens esotéricas, querendo entender algo além do que a própria ciência falava. O que a ciência falava, a gente já sabia. O meu caminho, como o meu caminho profissional, onde eu comecei primeiro cursando física, eu queria ser física nuclear, mas terminei em formando ciência da computação. Então, a área de exatas, a linha científica do que era o mundo, eu já tinha uma ideia, mas eu não me conformava somente com ela. Acreditava que sim, tinha alguma coisa a mais. E esse livro, ele veio a ser meio que uma resposta a esse caminhar, a essas indagações e a esses aprendizados que vieram no caminho desse caminhar, desses últimos 30 anos. E a ideia era compartilhar esse ensinamento, esse aprendizado, com todos aqueles que tivessem também essas questões, essa ideia de procurar entender um pouco mais. Mas eu já posso dar um spoiler. Não traz respostas. Nenhum de meus livros traz respostas. Eles podem aguçar as perguntas. Pois é, interessante, né, Marcelo? É que muitas pessoas têm essa dúvida, têm essa mesma indagação que você. Eu já recebi muita gente, e muitas pessoas falam comigo também pelas redes sociais, perguntando assim, mas o que é isso, o que é aquilo, qual o sentido, qual a minha missão, qual isso e aquilo. Isso é uma viagem muito interna, né? Isso é uma coisa muito profunda, onde cada pessoa tem a sua dinâmica. Cada pessoa tem o seu tempo, né, do despertar, de entender o que há por trás dos bastidores. Não são os bastidores, né? É o que há além dessa realidade aqui que a gente vive, que o Marcelo vai falar muito bem sobre isso. Mas antes disso, eu vou pedir ao Marcelo para que ele fale das obras deles, que são tesouros, gente. Marcelo, fala, por favor, dos teus livros. Bom, esse A Busca Espiritual e o Autoconhecimento, como eu já falei, ele vem dessa busca, desse caminhar. Ao passo que, já há uns 20 anos atrás para cá, eu sempre tinha algumas reflexões relacionadas a coisas da vida, por que as coisas são como são, e as diferentes visões de si. E eu anotava essas reflexões. Não no sentido de querer publicar um livro. Na época era sempre a ideia de que confrontar esse pensamento anos mais tarde. Após algum tempo, depois de vários caminhos, eu entrei na Umbanda, hoje, como umbandista, recebo algumas comunicações, como eu falo no meu livro, psicográficas, para quem acredita em psicografia. Eu costumo dizer que, para quem não acredita, entenda então que são comunicações do meu eu mais interno, do meu inconsciente para o meu consciente.
Não deixem que esse tipo de visão atrapalhe a forma como a gente enxerga o mundo. Então eu juntei esses dois tipos de, digamos assim, as reflexões externas com as reflexões internas, ou as psicografias, e fiz o meu segundo livro, que é Conversas de Preto Velho e Outras Reflexões. Algum tempo depois, escrevi contos. Resolvi escrever contos sobre as pessoas marginalizadas, estereotipadas, perseguidas. E assim nasceu Contos Invisíveis, que é o que eu estou lançando agora em agosto, dia 12. Que legal. Gente, eu vou tomar liberdade e vou mostrar para vocês as obras do Marcelo, tá? Esse daqui é a busca espiritual e o autoconhecimento, tá? Vende na leitura esse livro, Marcelo? Atualmente ele está na livraria leitura do Shopping Park e pode ser adquirido também na Amazon, Estante Virtual, Google Play Livros, das maiores livrarias, né? Plataformas, muito bom. Gente, aqui, esse é um livro, é um tesouro. Eu digo um tesouro, porque tem muitas pessoas que ainda estão no seu engatinhar, né? Ainda estão tentando entender, né, o que é o espírito, né? É o engatinhar mesmo, né? É onde tudo começa, é a premissa de tudo. É você entender o que há além dessa realidade que você acha que é física. Além disso, né? Então, assim, esse livro ajuda quem está nessa busca ativa. Esse livro ajuda quem está buscando, quem está tentando entender tudo isso. E como o Marcelo mesmo disse, não importa se você acredita ou não que foi uma psicografia, uma canalização, não importa. O importante é que esse livro vai trazer para você uma dimensão maior e talvez respostas, né, Marcelo? Interessante que, como fala, a busca espiritual é algo que normalmente a gente pensa fora, mas é algo interno. Como é que a nossa fé, como é que nós acreditamos em algo que está além? Mas muito mais que isso, como é que nós nos relacionamos com o que nós acreditamos? Como é que nós nos doamos e encaixamos a nossa vida dentro desse processo? E só não é a questão de só acreditar, mas é de vivenciar. A busca espiritual, ela é um caminhar que ela é prático, dinâmico, ela se faz no dia a dia. Não é você entrar na igreja, assistir uma missa, quando colocar o pé fora, esquecer tudo que foi dito. Ou no templo, ou no terreiro, ou onde for, independente de qual seja a sua religião. Como você vive sua religião. E através desse livro, minha ideia é fazer esse confronto. O que você aprende, mas como você vive o que você aprende. Porque eu acho que é aí que está o ensinamento, né, Marcelo? Como você vive, né? Olha só, a gente não está trazendo aqui nada relacionado com nenhum tipo de crítica religiosa, longe disso acontecer. O que a gente quer trazer é que a conexão está aqui dentro. Independente do que você seja, do que você acredite, a conexão com Deus, com a fonte, com o nome que você quiser dar, tá? Está aqui dentro. Então, a busca ativa é sempre, como o Marcelo disse, para dentro, né? Eu estava conversando aqui com o Marcelo antes da gente iniciar a gravação e a gente falou sobre a questão da meditação, né? O Marcelo tocou no assunto da meditação e eu entendo que tudo que ele falou faz muito sentido, porque eu também sou professora de meditação, né? Então, por aí a gente entende que foi a partir daí que eu comecei também o meu encontro, né, com o meu eu sou, com Deus que é em mim. E é o que Marcelo trouxe dentro desse livro, gente. Maravilhoso. Fale mais, Marcelo. Eu tenho sede de ouvir o Marcelo falar, porque é uma sabedoria, minha gente. Vocês não têm noção. Todos esses escritos que eu tenho feito até hoje, né, eu terminei agora de escrever o quarto livro, né, a vida que você, entre aspas, não escolheu, e está sendo preparado para ser lançado no ano que vem. Como eu já estava falando para assinar, o fio condutor de todos os livros é o olhar para dentro.
porque olhar para fora, a gente vive tanto no automático, a gente passa a ser responsivo, a gente passa a simplesmente responder à vida como ela trabalha com a gente, como ela lida, como nós lidamos com as opiniões, como nós lidamos com as outras pessoas. Nós não paramos para olhar como é que nós lidamos com o nosso mundo interno, como é que nós somos com nós mesmos, como foi que nossas crenças apareceram, o que é que nós acreditamos no que nós acreditamos. Quando a gente para entender que a nossa visão de vida, as nossas crenças, o nosso eu mais profundo, ele é moldado durante anos dentro de conceitos relacionados à cultura em que a gente vive, o ambiente, o tempo, que se a gente mudar qualquer um desses elementos, a nosso eu interno e as nossas certezas, elas mudam. Eu me pergunto, será que nossas certezas são realmente tão certas assim? Se nós tivéssemos nascido na Índia, no Paquistão, no Japão, as nossas crenças, a nossa cultura e o nosso conjunto de crenças seria completamente diferente. Em muitas situações, o que é certo para a gente hoje seria diferente do que é certo para a gente nesse outro local. Então, o que é certo? Qual é a visão correta? Se houvesse uma versão sua em cada um dos lugares, o Marcelo brasileiro estaria mais certo do que o Marcelo japonês, do que o Marcelo tibetano, do que o chinês? Qual? É interessante. É interessante a forma como o Marcelo está trazendo isso. Porque, Marcelo, me diga, se a gente for da premissa do que é certo e do que é errado, né, como você está colocando aqui, já existe aí uma forma, uma teoria, né, de se pensar que tudo são experiências. Eu comungo isso, que tudo são experiências. Se você faz um ato que é uma experiência de densidade, um ato que é negativo, né, que traz as suas sombras à tona, né, aquele ato ali tem suas consequências, as consequências da experiência. Né? Eu comungo desse pensamento e tem a ver um pouco com o que o Marcelo está falando aqui. Se cada cultura tem uma forma diferente de pensar, e se para eles o certo é algo que para nós aqui no Ocidente não é certo, o que é certo, né, Marcelo? Exatamente. Então, nós vivemos num ambiente que ele é moldado para que a gente cresça dentro de uma sociedade, dentro dos valores daquela sociedade. É necessário? É necessário, senão a gente não iria conseguir viver em sociedade. Um exemplo disso, o tempo. O tempo, ele, teoricamente, ele não existe, ele simplesmente flui. Só que a questão de que como eu enxergo o tempo, como outras pessoas enxergam o tempo, é completamente diferente. Existe um subjetivismo muito forte relacionado a isso. É só você ver como 30 segundos na cadeira do dentista com a broca ligada parece uma eternidade. Quando você está se divertindo, as horas passam muito rápido. Para isso, foi criada uma medida. O relógio existe, a medição do tempo existe para que a gente diminua esse subjetivismo, para que a gente possa, dentro da vivência em sociedade, ter parâmetros comuns. Toda a sociedade ela é construída sobre uma cultura, sobre leis que vão ter parâmetros comuns para que ela possa existir. Só que as sociedades são múltiplas. Elas têm vários parâmetros de várias formas. Então, o que a gente precisa é entender que a nossa não é a única. A religião que você segue não existe sozinha. A do outro merece tanto respeito quanto a sua, porque o outro pisou, teve experiências e uma consciência diferente da sua para chegar naquela finalidade. Outras culturas, outras épocas, todas são caminhar diferentes do seu, mas que merecem o mesmo respeito que o seu. Então a ideia é, dentro do seu caminhar, que você já tem que ter a premissa de que não é único, é apenas uma visão entre muitas. Como é que você se relaciona com o que está dentro dela? Como é que você se relaciona com você mesmo?
e como é que ela age, como é que ela vive dentro dos parâmetros que você escolheu, do que você acha certo, do que você acha errado, do que você acha correto. Essas são questões relacionadas a entender que a gente precisa viver com um pouco mais de verdade. Viver a verdade é, nessa busca, entender quem nós somos, em nossa essência. Que o seu conceito de felicidade não deve ser o conceito que as pessoas impõem a você. Mas a partir do momento que você olha para dentro de você, e você enxerga a sua luz, e você enxerga as suas sombras, dentro dos conceitos que você abraçou, você passa a entender melhor o que é que me faz feliz. E a partir daí começa a criar uma vida mais real para você mesmo. O que é que eu vou dizer diante disso? Não é lindo, gente? Vamos absorver, porque quando alguém com a sabedoria, né, que Marcelo estava aqui falando, quem não sabe, quem não conhece, quem não entende muito sobre a questão espiritual, né, eu hoje sou espiritualista, né, e eu consigo enxergar, assim como o Marcelo, o que há, né, nas outras dimensões. Não em todas, mas o que me é permitido diante da minha vibração. E eu consigo enxergar, perto do Marcelo, uma mentoria. Marcelo, eu vi um senhorzinho de barba. E ele ficava sempre aqui, ele fica atrás de você, na sua direita. E ele ficava falando para Marcelo, né? E emanando luz assim para ele, quando ele estava falando para você. Eu não tirava o olho dele, minha gente. Eu estava aqui pregando o olho nele, para você ver por que é que Marcelo sintoniza com esse mentor dele. Porque a frequência dele está elevada a essa conexão. Entendeu? Então, quando ele traz essas palavras, ele mostra para a gente, acreditem, o que ele traz para vocês é pura inspiração divina e crística. Né? Marcelo, eu fico muito encantada com as coisas que você está falando aqui, porque está abrindo um leque de infinitas possibilidades para as pessoas que estão assistindo. Muitas pessoas não vão assistir, ou se vão começar a assistir, não vão continuar, porque tem crenças dentro delas que não vai permitir que elas assistam. Né? As crenças que impedem você de expandir a sua mente, expandir a sua espiritualidade. Né? Mas eu pediria a vocês que vocês deixem as crenças de lado e que, pelo menos por curiosidade, entendam o que está acontecendo aqui. E que cada um que vai chegar nesse vídeo vem porque deveria vir. Ninguém chega no lugar, nem que seja na internet por acaso. Todo vídeo que chega, todo lugar que você é levado tem um motivo para aquilo ali, para um aprendizado, para você expandir, para você entender, para você evoluir. Né? E o Marcelo traz isso nesse estudo lindo que ele faz sobre ele mesmo, sobre as experiências da vida dele em terra. Fale mais, Marcelo. Interessante é que a maioria das coisas que eu coloco no livro, elas são relacionadas às situações que eu vivenciei nessas buscas e que, acredito, algumas delas as pessoas não precisariam tanto vivenciar para poder entender o resultado. Eu lembro, por exemplo, em que na minha juventude eu era uma pessoa muito ligada nessa busca espiritual, nesse caminho e tal, a tal ponto que eu relegava até um pouco a vida material. Nessa época, eu terminei, a empresa que eu trabalhava faliu, eu fiquei desempregado. Pouco tempo depois eu sofri um acidente com o carro, perdi o carro, e logo perdi a casa. Meu Deus! Meu filho tinha acabado de nascer, o meu primeiro filho, e a gente ficou morando na casa de um, na casa do outro. As poucas coisas que a gente tinha ficaram separadas, e eu tive que voltar todo o meu foco à recuperação do processo da vida material. Foi
Foi lento, foi um pouco pesado, mas eu consegui me reerguer. Depois de algum tempo, eu nem pensava mais em espiritualidade. Até que alguém me sugeriu que eu fizesse um curso de Reiki. Eu fiz o curso de Reiki. Durante a porta de entrada, né? Durante a auto-aplicação, eu começando a ter os flashes, algumas visões, algumas coisas foram aparecendo que foram me encaminhando. Passou algum tempo para eu ter uma luz que, olha, o Buda já ensinou há tantos anos atrás, nem tanto, nem tão pouco. A gente tem que ter equilíbrio. Equilíbrio. A gente tem que equilibrar o material e o espiritual. Porque se nós somos seres espirituais, nós estamos vivendo uma realidade material. Entender que a nossa consciência ela viaja por esses planos e a gente tem que aprender a lidar com isso. Da mesma forma que a mesma pessoa tem que lidar com a vida profissional, tem que lidar com a vida pessoal, tem que lidar com as outras coisas que fazem facetas da nossa vida que a gente tem que equilibrar e harmonizar. Da mesma forma, nós temos que equilibrar a nossa vida espiritual também. Ter uma concepção. Nessa época, chegaram para mim e perguntaram: com tudo o que aconteceu, por que você não deixa essa questão de busca espiritual de lado? Será que você não percebe que só existe a matéria? Eu pensei um pouco, eu lembro, eu estava retomando o meu caminho espiritual nessa época. Eu disse: olha só, imagina que você está no museu. Você está no museu e está vendo um velho quarto. Está lá no quarto, lindíssimo. Você olha as cores, a texturização, o jogo de sombras e de luz. Você poderia, por algum momento, achar que aquela beleza toda foi feita pelo acaso? Não. O nível de complexidade que se quer dar, a imagem que se traz, ela não poderia ser feita pelo acaso. Então voltamos para cá. Vamos pensar a nível do universo. Nós temos as galáxias, os universos, e temos leis de atração gravitacional que regem todo o equilíbrio que mantém o universo inteiro. Quando a gente chega aqui, por exemplo, no sistema solar, nós temos todas as leis que mantêm o equilíbrio de rotação, translação, calor, para que haja vida no nosso planeta. As biosferas, elas têm que estar em completa harmonia. Os seres, eles são feitos de tecido, células, até átomos, a qual tem leis muito complexas para que elas possam coexistir. As cadeias de DNA, os elementos subatômicos, né, os bósons, os elétrons, os quarks. A grande questão é leis que são tão complexas. Você consegue entender que isso foi o acaso que fez? Foi o nada? Foi o caos que gerou elementos de tamanha complexidade? Não tem como. Você pode dar o nome que você quiser. Deus, Alá, Olum, universo, consciente, ser celestial. Você pode dar qualquer nome. Mas existe uma ordem relacionada a essa criação, a essa forma. Quando me perguntam hoje em dia, não, mas você acredita em Deus daquele velhinho com barba e tal? Costumo sempre dizer que todas as visões de Deus que nós temos são simplificações para que a nossa mente consiga entender. Porque se a gente for entender uma mente que criou o universo e comparar com a gente, com nós hoje, é como você querer entender a nossa mente hoje com a mente de uma ameba, com a consciência que uma ameba tem. Só que nós, para conseguirmos entender, nós simplificamos. Assim como os homens do passado, eles simplificavam o que eles não conheciam como os deuses, o vulcão, a tempestade, a chuva. E logo depois a gente precisou de deuses que tivessem
características mais palpáveis para a gente. Sejam características de homens e animais, como no Antigo Egito, ou sejam características mais próximas ao homem, como os gregos e tantos outros povos antigos, com características que eram que se considerava que deveria haver Deus. Então hoje nós temos tanto as religiões monoteístas como politeístas, elas têm a visão de Deus, mas são aproximações. Isso é bonito. Há quem não tenho nada contra aquela pessoa que vai acreditar num velhinho com barba que vai estar ali sentado no trono. Mas o universo é muito grande, muito vasto. O tempo, o espaço e a realidade que a gente existe, que nós vivemos, é complexa demais para ter sido uma obra completamente ao acaso, uma obra de nada. É muito interessante. Olha, é incrível, a gente não fica assim, né? Bobo, né? A gente não fica bobo assim, olhando ele falando. A sabedoria do Marcelo é muito ampla. Existe algo que eu falo muito. Eu costumo dizer assim, as pessoas que leem são pessoas que escrevem bem. Mas as pessoas que leem ajudam a receber os downloads que a gente recebe, que são não vou dizer ideias, mas eu vou dizer assim, as consciências que vêm através dos downloads, que traz para a gente a sabedoria que a gente tem para poder aterrar no nosso cérebro humano, né? E o Marcelo, ele traz isso assim muito claro. As pessoas que leem, né, as pessoas que escrevem muito, que têm curiosidade. Então vai aí também uma dica, né? As crianças que são curiosas, são crianças que têm tendência. Olha que o Marcelo falando quando ele era pequeno, você falou, não foi, Marcelo? Quando era pequeno ele tinha esse interesse. Então, assim, as crianças que são muito curiosas, até aquelas que reinam muito, né? São bem prelosas, são crianças que têm interesse de saber o que há por trás daquilo ali. Né? E com certeza serão crianças que vão ser buscadores, né? Então, todos os grandes pensadores e cientistas que aconteceram, que existiram nessa dimensão, que vieram para cá da sua contribuição, eram crianças assim, como o Marcelo, né, como Einstein, como, nossa, gente, muitos, né, cientistas, pintores, né? Então, assim, tudo remete a essa questão do conhecimento. E o conhecimento é adquirido pela experiência, né, que a gente vive aqui. É muito interessante isso, porque, como eu falei, eu vou voltar para a questão do livro. Porque ele fala aqui na conversa, não é esse, é esse aqui mesmo. Conversa de Preto Velho e outras reflexões. Aqui nesse livro, o Marcelo, ele fala assim, que vários contos de diversas situações, né, que ele trouxe contos de pessoas marginalizadas, né, Marcelo, que você falou. Tá nesse livro ou tá no outro? Tá, que vai ser lançado. Ah, tá no que vai ser lançado. Mas nesse daqui, do Preto Velho, são as emanações do seu mentor, não é isso? Isso, e algumas reflexões. Tem uma reflexão, por exemplo, desse livro, que são observações do dia a dia, coisas simples, mas que me chamaram a atenção. Uma das reflexões que tem aí é sobre um dia que eu estava no supermercado, isso há uns 20 anos atrás. Eu vi um garoto, que hoje eu não me recordo se era meu filho ou se era algum outro garoto. Eu guardei mais o processo do que em si. Sim. Onde ele pegava um pacote de biscoitos e dizia assim, esse deve ser muito bom, porque o pacote é muito bonito. Olha, eu comecei a pensar sobre o quanto nós damos importância à aparência externa. A gente sabe que quem compra o biscoito sabe que o que vai ser importante realmente é o sabor que ele vai trazer. O sabor. Mas ele precisa de uma aparência externa para chamar a atenção. Então, quantas vezes nós nos comportamos no mundo como aquela criança que estava atrás daquele pacote de biscoito? Quantas vezes a gente simplesmente está olhando o externo ao invés do interno? E
isso se aprofundou muito nessa época de redes sociais, onde cada pessoa é uma vitrine, onde cada pessoa tem os seus problemas, seus dramas, seus sofrimentos, como todas as outras, mas procuram mostrar sempre uma vitrine de sucesso, beleza, desenvoltura, o que gera comparações, né? E aí a gente vai começando a analisar as pessoas pelo que ela mostra. E esquece de olhar as pessoas pelo que elas realmente são. Então, até hoje, quando eu vejo alguma situação em que o que é mostrado é diferente do que realmente é internamente, eu lembro desse pacote de biscoito. Pois é. Será que a gente também está atrás desse pacote de biscoito? Né? De olhar o que há por fora. Né? Vamos falar aqui, né, sobre a questão da gente sempre estar buscando o que há aqui fora mesmo, né? Como ele falou do pacote de biscoito. E sem olhar o que há para dentro de você. Dentro desse trabalho que a gente faz em terra, eu acredito que o Marcelo também tem uma vertente para essa questão da meditação. Eu já escutei de infinitas pessoas a quem eu dei aula, né, na minha vida laboral, que dizia assim: eu não nasci para meditar. Eu não nasci para isso, eu não vou meditar, não quero isso. Não vou nem experimentar. E eu disse: está tudo bem, não tem problema. Né? Eu vou até contar aqui, Marcelo, pedir licença a você, porque durante uma aula que eu dei, teve uma pessoa que disse que não queria. Eu disse: não tem problema, então o senhor pode se levantar e sair da aula. Né? E fica quem está querendo participar. Porque a meditação, ela leva esse encontro com você mesmo. Aí se confrontar com suas sombras. E quando você confronta as sombras, é a única forma que você tem de você se enxergar e de você entender que aquilo ali precisa ser melhorado. Então, eu me lembro muito bem que esse senhor disse assim: mas eu não vou sair. Eu vou ficar aqui. Eu disse: também não tem problema. O senhor é convidado, pode ficar, participar da aula. Porém, o senhor não pode interromper. O senhor concorda, o senhor aceita? Ele disse: aceita. E ele ficou quietinho ali, na aula. E foi muito interessante, porque durante a condução da meditação, eu, como professora, eu tenho que estar conduzindo, né, a meditação naquele momento, a respiração e tal, desdobramento. E ele, com o olho aberto, firme, de repente já veio fazendo assim. Ele foi fechando o olhinho, foi vencendo, estava todo mundo naquela vibração muito sutil. E ele entrou no clima da meditação. E meditou com todo mundo. Quando terminou, ele devia ter quase, eu acho que foi 54 para 55 anos. E quando terminou tudo, ele olhou para mim e disse: em toda a minha vida, eu nunca fiz uma experiência dessa. Eu estou aqui me sentindo como uma criança, leve, e estou sentindo uma alegria que está dando vontade de fazer coisas que eu acho que só criança faz. E eu disse a ele: o que é que você quer fazer? Ele disse: eu quero dar pulo, eu quero sorrir, eu quero cantar. Eu disse: faça. Olha que coisa linda, esse encontro com ele mesmo, deixando aquela parte dele vivida, né? Talvez a escolha do sofrimento também, porque o sofrimento também é uma escolha, talvez eu ir para outra live. Sofrimento também é escolha, diante das crenças que nós temos, também é uma escolha. A gente pode escolher não sofrer. Se não é possível isso, sim, é possível. A gente pode escolher não sofrer, dizer: eu não vou sofrer com isso. Eu vou encarar isso com outros olhos. Voltando de novo para a questão literária, quem nunca leu o livro A Poliana, leia. É uma história de criança, que ela sempre joga o jogo do contente. Onde ela, no livro, ela ficou paraplégica, é só um spoiler, tá, gente? Ela ficou paraplégica no livro e ela, ainda assim, agradecia a Deus porque estava feliz, podia comer, podia sorrir, podia brincar, mesmo sem poder andar.
Então, assim, o que é o jogo do contente? Você tem os dois lados da moeda diante de uma situação da sua vida. Ou você entra na situação da dor e entra na prisão, né, que eu chamo de prisão de alma, dentro de outro trabalho que eu faço como terapeuta. Ou você escolhe dizer assim, tudo bem, eu tenho esse problema, mas eu posso reverter ele, olhar por outro ângulo. E outro ângulo pode não ser tão difícil. E a única forma da gente fazer essa leitura da situação é a gente olhar para dentro. E a meditação é uma das formas que você tem de olhar para dentro. Ah, Sinara, esse negócio de ficar de perna cruzada meditando, feito um Buda, não é para mim. Tá tudo bem, não precisa, você pode se deitar na sua cama. A meditação, a reflexão também é uma meditação. Caminhar na praia sozinho também é meditar. Você sabia que correr também é uma forma de meditar? Ninguém acredita quando eu digo isso, mas é. É uma forma de meditação dinâmica, onde você está ali concentrado, focado, e ali, durante uma corrida, você resolve e encontra coisas em você, porque você fica no encontro com você mesmo enquanto o seu corpo está trabalhando. Existem infinitas formas de meditação. Eu falo isso com clareza e veemência, porque eu dou cursos de meditação para professores de meditação. Então eu falo com propriedade, tá? Então não existe só a forma de você estar de braços e pernas, né, cruzados como um flor de lótus para poder você meditar. Meditar é você refletir. Eu vou parar um pouco. Eu vou respirar aqui nesse momento, eu vou ficar um pouco no meu cantinho. E ali você sai um pouquinho da matriz. E você consegue olhar para dentro de você de uma forma mais amorosa, sem tanta dureza da matriz, dessa vida, dessa realidade holográfica que a gente vive. O Marcelo está trazendo isso nessa nova edição desse livro dele, não é, Marcelo? Toda essa questão da matriz, do que a gente vive dentro dessa realidade, que eu torno a dizer, e sempre vou bater na tecla disso aqui, é uma realidade holográfica, não é real. Tá? Isso aqui é só uma experiência holográfica. E já existem relatos de cientistas renomados, gente, de Harvard, da própria NASA, que fala que a nossa realidade que a gente toca, que a gente pega, não é real. Olha que incrível isso. É só uma confirmação dos cientistas que a gente tem, de coisas que a gente já sabe que é. Tá? Então, eu vou botar a atenção aqui para Marcelo, porque eu quero que Marcelo fale mais sobre isso. Marcelo, eu queria que você agora falasse um pouco sobre a sua história na Umbanda. Bom, eu sempre fui, como já falei, era aquela pessoa que gostava de buscar. Eu queria entender os caminhos da espiritualidade e a visão como se mostrava. Então, da Igreja Católica, a algumas igrejas evangélicas, como a Assembleia Batista, grupos esotéricos, o zacuchelismo, o martirismo, maçonaria. Eu saía participando e buscando entender a visão de cada um desses grupos sobre o que nos cercava. Mas eu nunca me filiava, pelo menos a questões religiosas. Filosóficas, sim, passei muitos anos como Rosa Cruz, passei anos como maçom, mas a questão de religião em si, eu não me fixava muito, porque eu evitava achar algo dogmático, algo que fosse muito dogmático, tudo que você tinha que aceitar, porque você tinha que aceitar, então eu tinha minhas restrições. Como é que eu vim parar na banda, né? Sim, como? Eu sou professor universitário e uma professora amiga minha, ela estava tendo alguns problemas de desmaio, enfim, problemas de identidade, aquela coisa. Ela disse, olha, eu não sei que kardecista, etc. Não ia adiantar lá, porque são outro tipo, tem que ir para um outro lugar. E eu conhecia, de ouvir falar no centro de Urbana, que uma outra amiga tinha tido esse problema e tinha ficado boa. Eu disse, olha, eu vou conseguir para o seu endereço, você vai para lá e tal. E ela disse, não, mas eu não queria ir só. Eu tenho medo de pessoas mudarem sozinhas. E eu
também tinha medo desses lugares, né? A gente cresce com aquele estereótipo, né? Religiões ligadas à cultura afro são coisas do mal, os caras fazem a macumba, os caras fazem as crenças, aquela coisa que está ligada naquilo. Mas eu era curioso, eu era uma pessoa, então, minha curiosidade nessa hora bateu uma foto, vamos, eu vou com você. Como ela era uma professora que eu tenho conhecido há muito tempo, a irmã dela disse, não, você não vai sozinho, eu vou junto. E a minha esposa disse, não, você não vai sozinho, não, vou junto, então fomos os quatro. Para esse centro de Umbanda, que foi a primeira vez que entrei. O que me chamou a atenção foi que tudo que eu vi lá era completamente diferente de todos os estereótipos que eu imaginava. Corações, imposição de mãos, classes, a conversa com os pretos velhos, aquela coisa. Aquilo me deixou. Foi tão diferente do que eu esperava que eu disse, não, eu tenho que vir mais vezes porque eu quero entender. Eu acho que quase 10 anos se passaram, eu estou tentando entender até hoje. É muito incrível, né, gente? Eu adoro ouvir as pessoas falarem sobre suas experiências espirituais. Fale mais, não pode. E uma coisa interessante, que foi que me fez ficar na Umbanda, é que ela é uma religião que ela diz para você, não existe o caminho certo, o certo é o seu caminho. O umbandista, ele entra na igreja católica e diz, aqui mora o sagrado, e vai rezar lá. Entra numa igreja feita evangélica e diz, aqui mora o sagrado. Ele entra em qualquer religião e diz, aqui mora o sagrado. Porque ele aprende que o sagrado está em toda parte, em todo lugar, com diferentes formas. A própria Umbanda, ela nasce no Brasil com uma mistura do africanismo, do indianismo, até elementos orientais como o hinduísmo, o kardecismo e a vertente católica forte que era presente na época com a ideia do sincretismo religioso. Então ela já nasce com a premissa de uma junção de vários saberes em relação ao que é sagrado. Então ela entende a partir desde a sua criação que o sagrado ele não está só no lugar. Ele está em todos os lugares. O lado africano e o lado indígena, ele traz um forte apelo ao sagrado na natureza. A entender que isso só existe porque foi criado. E uma floresta, uma mata, uma árvore, um céu, é tão sagrado, talvez até mais do que qualquer construção feita pelo homem. Que foi feito pela mão de Deus. Independente do nome que você dê. Então essa ideia, ela bateu muito forte em relação à minha visão do que é o sagrado, em suas múltiplas manifestações. Então fui ficando. Que lindo. Eu preciso fazer um relato diante do que o relato vai falar também. Né? Marcelo, poucas pessoas sabem, e eu vou dizer agora, meu pai, ele era da Umbanda, e minha mãe é católica. Né? E minha mãe, por ter essa visão sobre o catolicismo, muito fiel à religião dela, ela não entendia e nem queria entender a religião do meu pai. E ele passou por muitos, como é que eu vou dizer, discriminação, né? Pela falta do entendimento, que a ignorância, né? Tem a ver com a questão do não entendimento daquilo ali. Quando você passa a entender, você deixa de ser ignorante sobre aquilo. Né? E eu lembro que eu era criança e eu dizia paiinho, ele não entrava no cemitério, meu pai. Aí eu dizia, paiinho, por que você não entrou no cemitério? Né? Fulaninho morreu, e ele dizia assim, eu fico aqui, mas eu não posso entrar. Eu não entendia por quê. Eu não entendia, na época eu não entendia, mas eu já fui entender já depois, já tem muitos anos pra frente. Né? Pode-se dizer de uns 10 anos para cá eu comecei a entender que meu pai não ia. E ele tinha também algum gesto que ele fazia quando ele passava na frente do cemitério. Coisas que talvez tenham a ver com a questão da religião da Umbanda. Né?
E eu dizia assim, me leve para conhecer, eu acho que eu devia ter uns 12, 13 para 14 anos, me leve para conhecer a sua religião. E ele, olha o que ele dizia, meu pai, de jeito nenhum, agora não é o momento. Naquela época ele dizia isso. Eu não quero conflitos com sua mãe. Vá para a sua religião. E eu fui católica a vida inteira, gente. Fui caminhada na igreja, era do SEG, do cursinho, do TLC. Foi uma experiência incrível e maravilhosa para mim estar ali dentro. Porque foi necessário passar por aquilo tudinho para eu entender depois. E ele disse por final, ele falou assim, quando você for adulta, você vai decidir o que você quer. Qual caminho você quer seguir até Deus. E assim meu pai conduziu com muita sabedoria, sem querer impor nada a ninguém, mas vivia a religiosidade dele com muito afinco, né? Apesar dos conflitos que existiam na casa, porque a minha mãe não aceitava, né? Talvez se a pessoa propusesse ter mais, eu vou me abrir para entender isso antes de julgar, que eu acho que é isso que falta. É isso que falta nas pessoas em geral. Olha só, minha mãe é o amor da minha vida. Eu vivo por ela. Não estou criticando ela. Mas o que eu quis dizer aqui é que cada pessoa tem um pouquinho disso. A gente critica e a gente julga sem a gente ter conhecimento do que há ali. Quando a gente passa a ter conhecimento sobre aquilo ali, a gente deixa de criticar, porque a gente entende que tudo tem sua importância, independentemente de qualquer coisa. Olha aí, hoje eu tenho a idade que eu tenho e hoje eu sou um espiritualista. Eu não sigo nenhum tipo de fato de religião. Mas eu confio em todas elas, porque todas elas são caminhos até a fonte. Né? E eu respeito veemente todas as religiões, inclusive até me emociono muito quando vem alguém aqui, como o Marcelo, né, como outros convidados, que falam com muito amor da sua religião, trazendo junto toda a egrégora que acompanha eles nesse lindo trabalho. Porque todos nós somos trabalhadores da luz na Terra. Alguns já acordaram para isso, outros não, mas todos somos. Né? E o Marcelo ele retrata muito bem quando ele conta a experiência dele com a Umbanda, né? E me remeteu muito à história também do meu pai. Então, Marcelo, eu acho que o que você passou sobre a questão de resistência de algumas pessoas, eu acho que todo mundo vive isso em algum momento, né? A gente tem, aqui no Brasil, ele foi quase 300 séculos de escravidão, e a gente tem que entender que houve um processo na chegada dos negros para que se pudesse manter a escravidão, a cultura, a religiosidade, ela tem que ser demonizada para que eles pudessem abraçar a religião dominante. E aí o que acontece? Essa demonização religiosa, ela se transformou no que hoje nós chamamos de racismo religioso. Porque essa demonização, por exemplo, você não vai ver ela acontecendo com nenhuma religião, com o islamismo, com o budismo, com o shintoísmo, ou com nenhuma outra religião oriental, onde as pessoas não vieram da África. Então, existe esse processo. As pessoas já falaram isso para mim, a sua religião faz o mal. Tem gente que faz o mal na sua religião. Eu disse, sim, é correto. Tem gente que faz o mal? Tem. Tem gente que faz o mal, digamos, na igreja católica? Tem. Caso de pedofilia e tal. Tem gente que faz o mal na igreja evangélica, caso de questão do dinheiro. Mas onde você for, você vai encontrar pessoas que não têm um bom caráter, não a religião. As pessoas. Em qualquer grupamento humano, você vai encontrar pessoas de diferentes níveis de caráter que vão utilizar aquilo em proveito próprio. Verdade. Então, se for falar para você, não só vai ter pessoas maravilhosas, isso é verdade, porque você não vai encontrar somente pessoas maravilhosas em um grupamento absolutamente nenhum. Mas aí o importante é a gente saber separar cada situação. Então, infelizmente, o que a gente vê hoje ainda é incentivar o ódio contra as religiões relacionadas à matriz africana. Eu lembro de uma
uma Você acha que reportagem. seria muito forte? Há uns 3 anos atrás, um rapaz pegou uma faca e saiu furando os pneus dos carros que estavam na casa que eu participo, inclusive o meu carro. Que pena, né? Então, a gente descobriu quem foi, porque em frente à casa que eu participo tem uma igreja batista. E o pastor da igreja falou com o nosso dirigente e deu a dica: eu imagino quem foi. Verifique pelas câmeras que tem em algumas casas. Começamos a verificar as câmeras, E achou que encontramos a pessoa e a pessoa foi acionada criminalmente. Meu Deus. Então, existe Racismo, uma coisa horrível. um religioso. Racismo religioso, gente. De uma forma Não, pesada. eu não consigo entender, sabe? Vamos adentrar novamente mais fundo nessa toca, né? Vamos adentrar mais fundo nessa toca, porque nenhuma conversa vem por acaso. Vem porque precisa vir para ser abordada, precisa vir, submergir para poder ser abordada. E se a gente tem um espaço aqui para falar sobre isso, a gente fala, tá? Na minha cabeça não condiz uma pessoa ter um racismo religioso, nem discriminação com nenhum tipo, nenhum preconceito sobre nenhum tipo de qualquer coisa que exista. Devemos lembrar que nosso querido mestre Sananda, Jesus e Yeshua, o nome que vocês quiserem dar, né, ao nosso irmão maior, ele veio para cá e ensinou a gente a respeitar o outro, a amar incondicionalmente. Mas eu já vi, e eu convivo, e já convivi em outros momentos, com pessoas de diversos vertentes, diversas, a palavra diversas. Não estou direcionando um ao Deus, diversas vertentes religiosas com muito preconceito, uma contra a outra. O que é algo que não condiz com o que o nosso querido amado mestre veio ensinar. Pessoas que estão dentro são pessoas que são encaminhadas da sua religião e que têm um preconceito, um racismo religioso muito forte. Às vezes até declarado, às vezes até agressivo contra você, e você nem sabe por quê. Porque na verdade, quando qualquer pessoa discrimina algo, nós somos espelhos um do outro. Presta atenção. Se eu discrimino algo em você, é porque tem algo em você que eu preciso enxergar em mim e trabalhar em mim. Eu não consigo enxergar no outro que não há em mim. Eu só consigo enxergar no outro que já existe dentro de mim. Então, se você agride uma pessoa, não é a pessoa lá que é o problema que você está agredindo, é você que precisa ser trabalhado diante disso. Se você tem um preconceito, um racismo religioso contra algo, alguém, é você que precisa trabalhar isso dentro de você, não é o outro. Onde é que está a resiliência? Onde é que está o amor incondicional que Jesus veio ensinar para a gente? Olha daqui, coisa mais linda. E até outra imagem aqui que eu não posso mostrar agora para vocês, mas eu mostro. Gente, para vocês entenderem que o que ele vem ensinar até hoje, muita gente ainda não aprendeu. Sinara, você aprendeu, mas eu também não sei se eu aprendi tudo, tá? Mas eu também estou tentando. Deixa eu fazer só Uma observação. Tá. Dentro desses estudos que eu fiz na época dessa minha busca espiritual, uma delas foi revisitar alguns pontos do passado. Desses pontos que fizeram parte da minha caminhada, um me chamava sempre a atenção, que era a parábola do bom samaritano. Na parábola do bom samaritano, a gente tinha a pessoa que é descendente de Jerusalém, que foi atacada por bandidos, e aí passou o sacerdote e passou o levita. Né? A linha religiosa, algo que seria o servidor público, que tinha o dever de ajudar. Aquela pessoa de ajudar. E aí vem o samaritano e ajuda. Onde Jesus pergunta quem foi que fez a vontade de Deus.
O interessante é que eu vi poucas pessoas até hoje analisarem essa parábola dessa forma, é entender quem eram os samaritanos. Os samaritanos, eles tinham a mesma raiz dos judeus, mas eles entendiam o Torá de uma forma diferente, eles tinham hábitos que os judeus consideravam desrespeitosos, eles tinham como o próprio divórcio e tal. Eles tinham uma aversão, um horror aos samaritanos. O bom judeu nem sentar junto de um samaritano sentava. Eles tinham uma aversão imensa. Eles consideravam os samaritanos traidores de Torá, traidores do que era mais sagrado. E aí Jesus fala que um samaritano fez a vontade de Deus. Alguém que entendia que era praticamente pior do que alguém de outra religião. Era alguém que eles consideravam, os judeus, de uma forma geral, como traidores da religião. E ali, o que importou para que Jesus colocasse aquela ideia da parábola foi que a ação que o samaritano fez, o que é que o samaritano tinha dentro dele, qual é o amor que o samaritano tinha a ajudar aquela pessoa. Não importava se ele era samaritano, não importava se ele tinha uma visão religiosa diferente, não importava se o Torá, a maneira como ele lia, ou os costumes eram diferentes. Essa visão do samaritano é que as pessoas precisam ter quando olharem religiões diferentes. E entender que o que deveria importar é o interior, o que deveria importar é a essência, o que deveria importar é o coração. Do mesmo jeito que o que importou foi a essência e o coração do samaritano. Essa parábola é que eu acho que as pessoas, assim como outros também, têm que parar um pouquinho e analisar com um pouco mais de cuidado. Porque nesse ponto Jesus mostra que o que externamente nos torna diferentes não importa se o que está dentro de nós é o que nos torna iguais. Eu vou dizer mais o quê? Nesse momento, enquanto o Marcelo falava, a Alexa começou a falar ali, e o Marcelo sobrepôs a voz para dizer: Alexa, fique quietinha. Gente, é muito incrível toda essa caminhada da gente espiritual, porque ela não tem padrão, né? Ela não tem dogma. Né? A caminhada espiritual, você se encontra em algum grupo, né? E pode-se dizer que o grupo são religiões, mas ela não tem isso. Né? A caminhada espiritual é individual, ela é sua. Ela é sua. Tá? E que bom aqueles que percebem que expandir é deixar de lado o preconceito, que expandir é deixar suas crenças de lado e dizer assim: nossa, eu vou entender como o Marcelo fez, eu vou entender isso aqui, eu vou ficar mais um pouco, eu vou vir mais vezes para entender o que é isso aqui. E quando você vai abrindo a sua visão e vai entendendo que existe muito mais por trás dos bastidores da realidade holográfica, a gente vai começando a entender algumas questões sobre matriz, sobre o que é espiritual, porque tudo é espiritual. Né? Tudo está interligado e tudo é espiritual. Né? E é isso, gente. O Marcelo foi muito preciso em tudo que ele trouxe para a gente. Eu sou imensa gratidão, a expansão é imensa gratidão pela presença dele aqui hoje. Que ele possa contribuir para que vocês expandam a consciência de vocês também. Marcelo, gratidão. Muito obrigada. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Gente, um grande beijo para vocês. Quer falar mais alguma coisa, Marcelo? Fica à vontade, tá? Antes da gente se despedir, fica à vontade. Uma das coisas que eu acho mais interessante nessa vida é a gente parar e olhar um pouquinho quem nós somos de verdade. Sabe? Se eu tivesse que deixar somente um conselho, um único conselho para alguém nessa vida, eu diria: seja para seu filho o pai que você gostaria de ter sido. Seja para o seu irmão, o irmão que você gostaria de ter. Seja para o seu vizinho, o vizinho que você gostaria de ter.
seja para sua esposa, o cônjuge que você gostaria. Coloque para fora, demonstre para o mundo o que você quer ter para dentro. Se tem uma coisa que todas as religiões passam pela mesmo fio condutor, é o que a gente chama de regra de ouro. Onde eles falam, né, amar o próximo como a si mesmo, fazer com o outro aquilo que gostaria que tivesse feito contigo. Jamais haja com alguém como você não gostaria de agir com você. As maiores religiões, todas elas passam por esse mesmo fio condutor, onde o outro passa a ser o espelho de você. Onde você enxerga no outro uma parte de você mesmo. Então, esse seria, se eu fosse deixar para o meu filho um conselho, esse seria: seja, independente de que área da vida for, aquilo que você gostaria que o outro fosse para você. Lindo, né, gente? Gratidão, gratidão, Marcelo. Muito obrigada. Pessoal, vamos nos despedindo agora. Um beijo grande para vocês, muita luz, muito amor. E absorvam, se puderem, assistam todo esse vídeo, reassistam, enviem para as pessoas que precisam entender o que há por trás. Precisam entender esse caminho para dentro. Beijo grande. Tchau.